Pai contra mãe. A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos senão por se ligarem a certos ofícios. Um deles era o ferro ao pescoço, outro o ferro ao pé. Havia também a máscara de folha de Flanders. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tapar a boca. Tinha só 3 buracos, 2 para ver, 1 para respirar, e era fechado atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs do Senhor que eles tiravam com que matar a sede, e aí ficavam 2 pecados extintos e a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco e alguma vez o cruel. Os funileiros as tinham penduradas à venda na porta das lojas, mas não cuidemos de máscaras. O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Imaginai uma coleira grossa, com a haste grossa também à direita ou à esquerda, até ao alto da cabeça e fechada atrás com chave. Pesava naturalmente, mas era menos castigo que sinal. Escravo que fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente, e com pouco era pegado. Há meio século os escravos fugiam com frequência. Eram muitos, e nem todos gostavam de escravidão. Sucedia, ocasionalmente, apanharem pancada, e nem todos gostavam de apanhar pancada. Grande parte era apenas repreendida. Havia alguém de casa que servia de padrinho, e o mesmo dono não era mau. Além disso, o sentimento de propriedade moderava a ação, porque dinheiro também dói. A fuga repetia-se, entretanto. Casos houve, ainda que raros, em que o escravo de contrabando, apenas comprado no valongo, deitava a correr sem conhecer as ruas da cidade. Dos que seguiam para casa, não raro, apenas ladinos, pediam ao senhor que lhes marcasse aluguel, e iam ganhá-lo fora, quitando-o. Quem perdia um escravo, por fuga, dava algum dinheiro a quem lhe o levasse. Punha anúncio nas folhas públicas, com os sinais do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico, se o tinha, o bairro por onde andava e a quantia de gratificação. Quando não vinha quantia, vinha promessa, gratificar-se-á generosamente, ou receberá uma boa gratificação. Muitas vezes o anúncio trazia em cima ou ao lado uma vinheta, figura do preto, descalço, correndo, vara ao ombro e com uma trouxa na ponta. Protestava-se com todo o rigor da lei contra quem o acoltasse. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos aqui para mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre Machado de Assis. Vamos falar sobre a vida desse gigantesco escritor brasileiro e sobre a obra também dele. Ele é um escritor tão importante das nossas letras e na literatura mundial, que uma aula apenas é pouco. Existem cursos longuíssimos sobre Machado de Assis. Uma aula é pouco, então a gente vai trabalhar sobre Machado de Assis hoje, amanhã, talvez mais umas 3 aulas, 2 ou 3 aulas. Na de hoje, nós vamos então começar procurando entender um pouco, procurando falar um pouco sobre a vida desse escritor brasileiro e por que ele é tão fundamental, por que ele é tão importante, por que ele é tão decisivo para as nossas letras. Bom, o Harold Bloom, um grande crítico literário internacional, diz que Machado de Assis foi o maior escritor negro que o mundo conheceu. Machado de Assis foi neto de escravos, nasceu ali no começo do século XIX e morreu no começo do século XX, em 1908. E Machado era neto de escravos e nasceu numa fazendinha, numa chácara, e foi batizado pela dona da casa. Então ele era neto de escravos, ele vai viver a transição, a abolição, ele vai passar pela abolição, ele vai tratar desse tema da negritude nas obras dele.
E, quer dizer, ele tinha tudo para não se tornar o grande escritor, o escritor mais importante do século XIX, das nossas letras, um escritor que é colocado ao lado de Eça de Queiroz, do português Eça de Queiroz, como grande. E ele tinha tudo para dar errado pela condição social, pela cor da pele naquela época. Ele foi engraxate, conta-se que ele aprendeu a falar francês com um padeiro, e ele conhecia bem a língua francesa. Ele também aprendeu a língua inglesa, porque inclusive ele foi um dos primeiros tradutores do poema O Corvo, de Edgar Allan Poe, o famoso poema O Corvo. E nunca esteve na escola, não foi para a universidade. Ele aprendeu a ler na casa dessa dona da chácara, que gostava muito dele e que então deu alguma educação para ele. Ele investiu fortemente no seu acúmulo intelectual e a partir daí, por conta disso, por causa da sua inteligência, da sua dedicação autodidata à leitura e à sua produção escrita, ele começou a galgar algum espaço numa sociedade extremamente racista e o Brasil do século XIX, né? Então, assim, Machado de Assis começa a construir algo que ninguém imaginava, ser o grande, o mais importante escritor das nossas letras em prosa. Mas, além disso, Machado de Assis também foi um dos fundadores e idealizadores da Academia Brasileira de Letras. A academia que hoje tem o prêmio mais importante da literatura no Brasil. Ele é um prêmio dado pela Academia Brasileira de Letras hoje, que se chama Prêmio Machado de Assis, que é atribuído a um escritor pelo conjunto da obra, né? Um escritor que já está no outro patamar, já escreveu, já produziu muito, tem muitos livros. O conjunto dessa obra é avaliada e atribuem o Prêmio Machado de Assis. É o prêmio mais importante das letras no Brasil. Bom, e sobre o grandioso Machado, é bom também explicitar um pouco a obra. Eu trouxe aqui para vocês verem, aqui da minha biblioteca, a obra completa de Machado de Assis em 3 volumes. E vamos passear um pouquinho pela editora Nova Aguilar, que é o papel Bíblia. É um papel muito fino, parece uma seda. Então, cada volume desse, embora pareça pequeno, são muitas páginas, são cerca de 1000 páginas, 800 páginas. Vamos aqui folhear e saber um pouco sobre o que contém esses 3 volumes, né? O primeiro volume das obras completas, a gente vai encontrar aqui os romances, então Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia, Memórias Póstumas de Brás Cubas, famosíssimo, importantíssimo, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó e Memorial de Aires. Machado de Assis escreveu 10 romances, mas ele não parou por aí. No volume 2, que é esse aqui, nós vamos encontrar as seguintes obras. No volume 1 são os romances, né? Então no volume 2 nós vamos encontrar os contos fluminenses, História da Meia-Noite, Papéis Avulsos. História da Meia-Noite é fantástico. Papéis Avulsos, História Sem Data, Várias Histórias, Páginas Recolhidas, Relíquias de Casa Velha e outros contos. Machado de Assis escreveu cerca de 200 contos, todos de alto nível. No outro volume, nesse volume ainda, o teatro. Ele se dedicou ao teatro, ele estudou teatro, ele foi crítico de teatro. O teatro dele, Tu, Só Tu, Por Amor, Não Consultes Médicos e Lição de Botânica. No volume 3, que é esse aqui, vai estar então a poesia, porque ele também escreveu poema. Não foi um grande poeta, na minha opinião, mas escreveu muitos poemas. Crisálidas, Falenas, Americanas, Ocidentais, Poesias Coligidas. E aí ele também escreveu crônicas, mais de 600 crônicas,
para revistas e jornais, escreveu crítica de teatro, crítica literária, e tem a epistolografia, as cartas e tudo mais. Esses são os 3 volumes, a minha edição completa da obra completa de Machado de Assis. Todo mundo deveria ter a sua, porque é um escritor muito profícuo e muito impressionante. O conto que abre, o trecho do conto que abre a aula de hoje é de Machado de Assis. O conto se chama Pai contra Mãe, e é um exemplo formidável do talento, do tamanho da qualidade literária e estética da produção de Machado de Assis. O texto conta a história de Cândido, ou Candinho, que para ganhar a vida, ele é pobre e tem muita dificuldade na vida, casa-se e a mulher engravida, então ele precisa sustentá-la, e o ofício dele era capturar escravos fugidos. Então Cândido vai labutar nisso, só que ele vai encontrar muitas dificuldades diante desse trabalho, e a construção que Machado de Assis faz com que a gente sinta pena da situação do Cândido, que é um caçador de recompensa, né? Então ele procura escravos fugidos, captura-os e recebe a recompensa, às vezes muito pequena, geralmente é uma loteria esse trabalho dele. A maneira que Machado de Assis constrói a trama faz com que a gente sinta um pouco de pena de Cândido, da mulher do Cândido, do filhinho que vai nascer e não tem o que comer, ao ponto de as agruras da escravidão, de os instrumentos de tortura, das máscaras de ferro, dos grilhões, ao ponto das chicotadas, ao ponto disso ficar um pouco de lado enquanto a gente observa a vida de Cândido. Mas depois, Machado de Assis, no mesmo conto, vai inverter a lógica e vai fazer a gente perceber o tamanho da gravidade da escravidão, o tamanho da perversidade humana em relação à vida do outro, simplesmente por conta da diferença da cor da pele. Essa construção feita por um escritor grandioso, genial, Machado de Assis, e negro, no século XIX, faz com que a gente fique boquiaberto diante da beleza desse texto literário, do nível de encantamento que ele provoca na gente, e faz com que a gente transponha imediatamente para os dias de hoje essa mesma realidade, porque a gente sente que ainda hoje a escravidão impera de maneira diferente, de maneira silenciosa. Ainda hoje o preconceito de cor impera de maneira nem tão diferente de antes. Ainda hoje pessoas vivem barbáries, como o Cândido vive uma barbárie para tentar sobreviver e sustentar a família, e o negro fugindo vive uma barbárie de ser objeto de caça. Então, esse conto, Pai contra Mãe, é um exemplo da luminosidade do escritor Machado de Assis. E essa conversa sobre Machado de Assis continua na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.